Olá, aquarentenados e aquarentenadas. Se você vem recebendo pedidos do seu ex-marido ou da sua ex-mulher para que baixe o valor da pensão alimentícia devido aos filhos, em razão do coronavírus ou por qualquer outro motivo, assista esse vídeo até o final, que ele vai te trazer muitas respostas. Eu venho gravando nessa época de quarentena uma série de vídeos com perguntas típicas da época, né, que chegam até mim dos mais variados canais. Apesar da quarentena, o escritório continua em franca atividade, graças às tecnologias que a gente tem disponíveis hoje no Brasil para o meio jurídico. E uma das perguntas que chegou até mim foi com relação à diminuição, a possível diminuição ou a suspensão do pagamento da pensão alimentícia devido por um pai a seu filho. Então, pode, em razão da quarentena, seja por motivo de perda do emprego, diminuição de renda, fechamento de empresa ou qualquer outro motivo econômico, você suspender o pagamento da pensão alimentícia ou então diminuir o valor? Primeiramente, é muito importante entender o que é pensão alimentícia. No Brasil, popularmente, o pessoal chama como pensão. E todo mundo, quando fala de pensão, já remete logo ao fato ao pagamento da pensão alimentícia de um pai ou de uma mãe devido a um filho menor, né? Mas nós temos aí duas figuras, a figura da pensão e a figura dos alimentos. Mas o meu vizinho, que está no primeiro ano de faculdade, falou que, na verdade, o termo correto é pensão. É sério? Vamos lá, e se você não acredita em mim, basta uma simples pesquisa. E aonde você deve pesquisar? No Google? Claro que não, o Google não sabe de lei. Você tem que pegar a lei. E o Código Civil, ele não fala em nenhum momento que o cônjuge que não terá a guarda vai pagar pensão. Ele fala em alimentos. Você pode ver em vários locais. Eu não vou ficar citando artigo para o vídeo não ficar chato. Mas o Código Civil, ele sempre fala que o pagamento são de alimentos. Pensão nem sempre é o pagamento da pensão alimentícia. A pensão para o mundo jurídico, ela nada mais é do que um pagamento de trato sucessório. Ah, Leandro, é por isso que eu não assisto vídeo de advogado. Porque começa a falar essas palavras chatas e difíceis, o vídeo fica horrível, eu já vou parar. Não para. Trato sucessório é o pagamento cadenciado, é o pagamento sucessivo, pagamento mensal. Então, todo pagamento mensal é pago em regime de pensionamento. E se você chegou até esse ponto do vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva para você receber notificação do YouTube sobre vídeos semanais que são postados. São vídeos exclusivos e com questionamentos variados aí sobre o mundo jurídico. São exemplos de pensão, a pensão por morte, a pensão indenizatória. Supondo que uma pessoa sofra um acidente de carro e, em razão disso, tenha diminuído a sua força de trabalho. O causador do acidente vai ter que pagar uma pensão para essa pessoa, vai ter que pagar uma indenização, ela pode ser no valor, por exemplo, de 100 mil reais uma única vez, ou um pagamento em regime de pensionamento, em substituição ao ganho que essa pessoa deixou de ter ou deixará de ter durante a vida. Esse pagamento, por exemplo, pode ser no valor de R$1.000 todo mês, em regime de pensionamento. Ok? Ficou claro, então, o que é o regime de pensionamento. E o que o pai ou a mãe paga para o filho menor são alimentos, educação, vestuário, saúde e alimentação. É muito parecido, mas alimentos engloba tudo, inclusive alimentação. Então, o que você paga para o seu filho, né, ou o que seu ex-marido ou ex-mulher paga para o seu filho, é um valor mensal que garante a condição mínima de existência da criança, né, em regime de pensionamento. Então ele paga os alimentos em regime de pensionamento. Ah, Leandro, mas o vídeo não foi sobre isso. Eu quero saber, na verdade, se a pessoa pode deixar de pagar ou diminuir a pensão alimentícia. E para responder essa pergunta, eu vou contar um caso que eu vi numa audiência uma vez. Tinha um casal discutindo a separação e dentre os tópicos a serem discutidos, a partilha de bens, estavam a guarda e pensão, os alimentos do filho, certo? E no curso do processo, o juiz já tinha fixado alimentos para o pai pagar ao filho menor até que se terminasse o processo. E num certo momento, o cliente, né, o cliente lá, o pai, pediu a palavra, se direcionou ao juiz e disse que não conseguia pagar o valor
fixado pelo juiz. O advogado dele prontamente o advertiu que não era o momento de ele se manifestar, na verdade que ele não poderia se manifestar, mas o juiz, ele paralisou o advogado, né? Ele interrompeu o advogado e ouviu a parte. E depois que o pai fez todas as considerações, o juiz chegou e falou assim, não, é diferente esse caso. O senhor está desempregado, né? Estou desempregado. Ele falou, não, então é diferente. Ele falou assim, mas veja só, o senhor desempregado, como que o senhor faz para pagar suas contas, para comer, para se vestir? Aí o rapaz virou e falou assim, estou vivendo de bico. Ele falou, então, o senhor faça 30% a mais de bico para pagar a comida do seu filho, né? Obviamente, o pai poderia dormir sem ouvir uma puxada de orelha dessa daí. Mas a história, ela resume justamente isso. É obrigação do pai e da mãe o sustento do filho menor. Dessa maneira, o fundamento de dificuldade econômica ou pandemia mundial, que seja, ela não é aceita pela jurisprudência como motivo para suspender o pagamento da pensão, né? Como eu disse, os alimentos devidos ao filho menor, eles são a verba mínima para a subsistência do filho. Essa é a regra. Claro que tem as exceções, né? Não só em regime de pandemia, como em qualquer época até que a criança atinja a maioridade, ou então até que se exonere os alimentos, o pai ou a mãe, eles podem entrar com ações sucessivas de revisão dos alimentos. Suspender, isso não ocorre, tá? Por pior que seja a situação econômica em que os pais estejam passando, ele vai ter que se virar e vai ter que pagar a pensão, vai ter que bancar, vai ter que manter a vida do seu filho, que é a obrigação de todos os pais. Do mesmo jeito, um dos pais que tem a guarda do filho pode entrar com uma ação representando o filho em nome do pai ou da mãe que paga alimentos, né, exigindo que aumente esse valor, por conta de que o valor pago anteriormente já não é suficiente para um novo fato que aconteceu na vida da criança, uma escola, um aumento do material, um curso que a criança precisa fazer e a necessidade de complementação. Novamente, a necessidade de provar que o filho precisa, né, desse aumento e a possibilidade do pai pagar. Eu vou deixar na descrição um link com um texto explicando, trazendo mais notícias sobre pensão, sobre a diminuição da pensão em época da quarentena ou em qualquer momento. Na verdade, veja que esse vídeo está sendo gravado e foi para o YouTube na época da quarentena, mas essa dúvida de posso aumentar, posso diminuir a pensão, posso pedir que aumente ou diminuição da pensão, é uma dúvida que chega até o meu escritório semanalmente, tá? Seja por motivo de perda de emprego, de novo, né? Por qualquer diminuição econômica ou por necessidade de aumento do pagamento do valor da pensão.